Já foi em Petrópolis? Comeu isso aqui, ó. Petit four. Hoje a gente vai fazer petit four. Ou, aqui no Rio, a gente chama de biscoito Petrópolis. Mas é petit four. Vamos lá. Salve, salve. Biscoito industrializado. Sabe o que é isso aqui? Essa porcaria aqui? Aqui no Rio, eles têm a audácia de chamar esse biscoito Petrópolis. Pô, engasguei. Eu acho que Petrópolis tinha que fazer uma ação penal contra a pessoa que inventou o nome desse biscoito aqui. Porque é muito ruim. Esse aqui industrializado é muito ruim. Mas vamos lá. Outro dia eu fiz cavaca. E falei um pouco sobre cavaca, né? Por que cavaca é broa. E a cavaca foi a segunda receita que eu aprendi em toda a minha vida. Hoje a gente vai aprender a fazer a primeira. Petit four, os biscoitos Petrópolis. Que eu sei lá como é que na sua terra aí, fora do Rio de Janeiro, você chama. Aqui é biscoito Petrópolis, mas eu prefiro chamar de petit four. Porque, sei lá, não me vejo fazendo isso em Petrópolis. É porque Petrópolis vende muito desses biscoitos. Como Petrópolis recebeu muita influência europeia, então ficou, né, eles começaram a fazer muito biscoito. A confeitaria de Petrópolis é muito famosa e muito influenciada pelas coisas europeias. E aí surgiu esses biscoitos lá, que a galera começou a chamar aqui no Rio de biscoito Petrópolis. Mas é biscoito petit four. E o que é o biscoito petit four? É uma mistura de amido de milho, nossa famosa maisena, e farinha de trigo. Beleza. Ah, mas por que você tá aqui só? Por que você resolveu fazer um longa com biscoito? Mas então, eu poderia até fazer um short. Pum. E aí, ó, isso aqui é a receita do petit four. Mas aqui, no Receitinhas, as suas receitas dão certo. Por isso que eu sou Jean-Philippe Lafon e você está no canal de Receitinhas e aqui suas receitas dão certo. E fica até o final desse vídeo para você entender por que eu estou explicando como fazer petit four, não esse, o outro que a gente vai fazer. E antes de você chegar até o final desse vídeo, por favor, aquele curtinha, dá o curtida, manda para aquele seu amigo que acha que só come biscoito Petrópolis, não sei o que, e na verdade está comendo açúcar cristalizado, que quer fazer um biscoito caseiro de verdade. E você vai entender por que eu não estou fazendo um curta, e sim um longa. Porque eu vou explicar parte por parte desse biscoito. Como eu falei, é a minha primeira receita. Então esse livro aqui tem uns 20 anos. Isso aqui eu não vou mudar não, eu já tentei mudar algumas vezes, mas eu tenho preguiça. Quando eu entrei na cozinha, primeiro 20 anos não, 25 anos propriamente dito. Quando eu entrei na cozinha, o mestre Sidney, lá no Senac, tinha 17 anos. 16 para 17. O mestre Sidney me ensinou a fazer biscoitinhos amanteigados. E é que eu quero que você entenda aqui que é o seguinte: o biscoito amanteigado, petit four e outros biscoitos é praticamente quase a mesma receita. Então não existe receita certa de petit four ou de biscoito. Existe o que você quer fazer para o sabor que você deseja ter. Assim como não existe receita certa para cookie. Tá? E assim como o cookie é nada mais, nada menos que um biscoito amanteigado. Então eu queria explicar aqui um pouquinho sobre a receita em si. E os ingredientes que vão compor ela, porque isso é muito importante para você entender todo tipo de biscoito que você vai fazer hoje e na sua vida. Sacou? Biscoito é farinha de trigo, açúcar, ovo e manteiga, que eu não vou mostrar não, porque vai cair, eu sempre deixo cair as coisas. Manteiga. Acabou. E eu posso colocar outros farináceos para compor o meu biscoito. Daí vocês precisam entender qual é a diferença entre as farinhas e o que vai proporcionar para a gente começar a entender. O biscoito amanteigado, ele leva esse nome porque ele leva muita manteiga em sua composição. Então, quando eu tenho um biscoito amanteigado e coloquei muita manteiga, ele vai ganhar características de manteiga.
Eu vou explicar todas as características aqui. Quando você faz um biscoito só com farinha de trigo, o que acontece? Fica um biscoito mais crocante, mais assim, aquela característica mais biscoito croque, crack. A partir do momento em que eu começo a colocar amido de milho, o biscoito, a amido de milho, ela vai diminuindo essa crocância, essa dureza que a farinha de trigo proporciona. Aí você vai colocando o quê? Mais maciez. O biscoito vai ficando mais macio. E a partir do momento que ele vai ficando mais macio, ele vai ficando também mais farelento. A característica principal desse biscoito aqui, ó, que ele esfarela. Não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Ele esfarela. Não sei se vocês estão vendo, enfim. Com isso, esse esfarelo é típico da maisena. Então, quanto mais maisena eu coloco, mais esse meu petit four vai ficando igual farofa. Quando fala, quanto menos amido de milho, mais o biscoito vai ficar crocante, igual esse aqui, ó. Crocante. Então aqui dá para perceber que tem muito... Nem sei o que fazer agora. Então, por exemplo, esse biscoito aqui, dá para perceber, esse aqui, ó, dá para perceber pela cor que ele tem muita farinha de trigo, ó. Agora, esse aqui, o branquinho, esse aqui, até pela constituição dele, ó, tá vendo? Que ele tem mais quebradiço, ele tem mais amido de milho. Então, ó, tá? Então acontece isso. Mais amido de milho, mais quebradiço, mais farinha de trigo, menos quebradiço. Não existe receita universal do petit four. A receita que eu vou falar aqui é a seguinte, anotem aí. Para vocês entenderem, a gente trinchar a receita. Anota aí. Vou fazer meio quilo de farináceos. Então a gente tem 250 gramas de amido de milho, 250 gramas de farinha de trigo, aproximadamente 180 gramas de açúcar, 100 a 150 gramas de margarina, uns ovos e mais ou menos 100 ml de água. Aqui, mais ou menos. Aí vocês vão entender que é água no final. Então vamos explicar a receita de passo a passo, como eu estava falando. O amido de milho, ele vai dar porosidade, ele vai dar aquela maciez e o efeito farofa que eu estava brincando aqui. A farinha de trigo, ela vai dar mais crocância, mais dureza. Então, se eu fizer um biscoito só de farinha de trigo, pode? Sim, pode. Mas ele vai ficar um biscoito mais duro, mais crack. Então, você não pode fazer muito grosso. Sim, muito. Ele tem que ser um biscoito mais fino. Aqui. Se você pegar um biscoito assim, ó, ele não pode ser muito grosso. Porque se o biscoito é duro, você tem que diminuir a finura para ele fazer mais crocância. Se você fizer uma bolacha grossa, ele vai ficar difícil de você mastigar. Por isso que eu quis vir aqui e falar da receita em si. Como é importante a gente entender as receitas e os elementos que compõem a receita. Aí a gente passa para o outro aspecto. Açúcar. O açúcar, quando derrete, cristaliza. Então, se eu coloco muito açúcar nessa receita, ele vai dar um tom de cristalização. Quanto menos açúcar, menos cristalização. Então, o açúcar também ele vai ali estar ajudando a receita ficar um pouco mais cristalizada. Ele faz tudo? Não, não faz milagre. Então, se você faz uma receita de M, você não adianta açúcar que ele não vai segurar a receita. Ele não vai dar estrutura à receita, mas ele ajuda a cristalizar. A manteiga. Ah, mas por que manteiga e não margarina? Porque eu gosto de manteiga. E pode usar margarina? Não aconselho, porque vejam o meu vídeo da manteiga versus margarina. Eu tenho milhões contra a margarina. Eu vou continuar tendo. Mas enfim, use na sua casa o que você quiser. Use gorduras. A manteiga, ela não pode passar muito dos 30% da massa. Além disso, já começa a ficar uma massa amanteigada. E por ser uma massa amanteigada, vai mudar a estrutura do biscoito, mudando ele de biscoito petit four para biscoito amanteigado. Que é o que eu quero fazer aqui? Não, eu quero fazer biscoito petit four. Para fazer um biscoito amanteigado, basicamente é você cortar o amido de milho e colocar muita manteiga. Que aí você tem a estrutura básica do cookie, que vocês tanto gostam. A ideia é fazer biscoito petit four, até porque o biscoito amanteigado tem outra especificidade que aqui a massa fica muito amanteigada, então a massa fica muito
gordurosa, então você tem que botar na geladeira para ela poder ganhar estrutura, e você tem que botar a massa fria, a massa gelada no forno, que senão o bicho derrete, vira uma folha de papel derretida. Então tem coisas assim específicas do biscoito amanteigado. Então aqui eu vou colocar 100 gramas de manteiga para 500. Pode colocar um pouco mais? Pode, mas vocês vão ver que vocês vão ver que essa quantidade dá bom. Um ovo. Aqui o ovo ele vai fazer duas funções. A gema vai adicionar gordura à receita. Então ela está ali fazendo o mesmo papel que a manteiga está ali fazendo, adicionando gordura, e até porque para você conseguir, né, mexer na massa. Então a massa vai ali, a gordura ela vai fazer parte da massa, que vai fazer com que os ingredientes se misturem. Vai dar liga aos ingredientes. E também vai proporcionar crocância. Então, quanto mais gordura, mais crocância a massa fica. É por isso que o biscoito amanteigado, ele é croque. Ah, mas por que o cookie não é crocante? Porque o cookie a gente coloca fermento químico, então ele vai crescer um pouquinho, e aí quando cresce, obviamente, não vai ficar crocante. Quanto mais manteiga, mais crocante vai ficando, porque ela vai ali se unir junto à farinha de trigo e vai ficar com aquele elemento mais crocante. Então é isso que vai acontecer com a gordura ali do gema do ovo. E a clara, ela vai proporcionar solidificação ao biscoito, solidificação à massa. Então não é legal colocar muito mais que 2 ovos por quilo de massa. Então assim, eu estou fazendo essa receita com um ovo para meio quilo, né, de farinha de maços. E a clara, ela vai causar muita solidificação ao seu biscoito. E vai ficar muito duro, duro mesmo, ó. Vai ficar duro. Então não é legal. Façam com um só ovo. Então aqui ensinei os elementos básicos que você precisa aprender para poder fazer um petit four. Não tem mistério. Só existe criatividade. Você vai fazer um biscoito básico, igual esse aqui que a gente vai fazer, e vamos adicionar o que você quiser. Você pode adicionar raspa de laranja, você pode adicionar raspa de limão, pode adicionar frutas cristalizadas, picadas, se você quiser. Uva passa, que todo mundo odeia, também pode colocar. Pode colocar gota de chocolate, mas aí você vai ter que fazer um petit four maior. Você pode colocar raspa de chocolate, pode colocar granulado de chocolate, que eu odeio, porque aquilo fica aquilo não é chocolate, né? Você sabe disso. Não vamos se enganar. Pode colocar o que você quiser. Pode colocar baunilha, fava de baunilha, pode colocar nozes picadas, enfim. A criatividade é o limite. E não tem muita regra certa. Desde que você faça essa receitinha que eu mostrei aqui, o que você colocar nela vai ser bom. E como faz? Mete tudo aqui dentro, ó, e bota para bater. Na batedeira, com a pá, assim. Ah, posso fazer na mão? Pode, mas eu não tô afim de sujar minha mão, não tô afim de fazer nada disso. Então, receita. Agora a gente vai para a parte da receita. E depois que fizer os receitinhos, tá, só forno. Tá, vamos lá. Até daqui a pouco. Audio. In audio. Uma coisa importante aqui é você depois unir a massa. Outra coisa, quando você mexe a massa e ela começa a quebrar assim, ou você amassa e não mexe tanto. Aqui, ó, faz a bola, amassa e mexe. Tá vendo que tá difícil?
Aí existem duas possibilidades. A primeira, você coloca a manteiga, e a segunda, você coloca um pouquinho de água. Como é que a gente vai ver isso? A gente vai ver na nossa mão, tá? Esfrega a massa na mão, vai fazendo a massa, tá vendo? Se ela estiver muito oleosa, você coloca um pouquinho de água. Se ela sua mão estiver muito seca, você pode colocar um pouquinho mais de gordura. Aí vai depender. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui, mas é só um pouquinho, ó. Ó, só um pouquinho. Tá vendo, ó? Eu nem coloquei 20 ml direito. Massa pequena. Aqui. E aqui que eu vou fazer, ó. Vou pegar o garfo. Agora, ó. Pô. Aqui, ó. Ralo fino agora. Então, galera, meia hora se passou. Olha que maravilha. Quer dizer, passaram 50 minutos. Ficou mais ou menos 35 minutos no forno. E ele precisa esfriar. Olha aqui. Que lindo. Por que ele precisa esfriar? Porque senão ele não fica crocante, ele fica mole. E aí você acha que fez errado e deixa no forno até ele torrar. Pra quem não consegue fazer absolutamente nada na cozinha, nunca fez um biscoito na vida, o macete é o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Ficou essa crosta douradinha? Tá bom, tira. Ele vai estar macio, ele vai estar molinho no forno. Mas aí você espera um pouquinho, espera uns 15 minutinhos para esfriar, para ele ficar, ó. Ó o barulhinho de novo. Tá sensacional. Perfeito. Esse de chocolate é tudo que eu queria. Olha aqui. Qual a diferença? Esse chocolate, eu só uso chocolate amargo aqui em casa. Então, esse biscoito aqui que eu fiz, ele vai ter uma tonalidade de chocolate amargo. Daí você pode fazer o que você quiser. Como eu falei, a imaginação é o limite. Você pode fazer uma calda de chocolate e aí, ó, pinçar, fazer metade de chocolate, metade sem chocolate. Pode fazer o que você quiser. Pode botar um glacê branco, daqueles de padaria para ficar ainda mais açucarado. Pode fazer o seu, pode deixar esse nulo aqui branquinho, bonitinho. Sacou? E é isso. Um detalhe muito importante. O biscoito, ele não tem uma receita fixa. Demorei esse tempo todo fazendo esse vídeo para falar para vocês que não existe receita fixa de biscoito. Não existe receita certa. Essa receitinha que eu fiz nesse meu livro velho, que tem 25 anos, ela pode ser feita de inúmeras maneiras. Milhões de maneiras. Ele não precisa ser fixa. Aqui foram 50% de cada. 50% de amido, 50% de farinha de trigo. Essa receita fica legal até 70% de amido. 70% ele vai ficar aquele bem esfarelento, sabe? Aquele que você come e na boca. Aí vai depender do que você deseja. Eu fiz meio a meio para você ver a diferença, para você ver como é que fica. Se você botar 70 farinha de trigo e 30 amido de milho, lembre que ele vai ficar cada vez mais duro, cada vez mais seco. Então você vai ter que fazer mais fininho, para que ele não fique tão duro. E compensação, vai ter que colocar mais manteiga. Então não tem receita certa. Por isso que eu fiquei esse tempo todo explicando. Ela vai depender de como você fez o seu biscoito. Então você precisa saber fazer a massa, você precisa entender de todos os componentes. Volta a foco. Você precisa entender
de todos os componentes do seu biscoito... Porra, tu vai ficar agora de sacanagem? Vou falar mais perto, então. Você precisa entender de todos os componentes do seu biscoito para poder saber fazer isso direito. Então, assim, não tem mistério, mas você precisa saber fazer isso aqui. Estou focando nessa tecla porque eu vejo muita gente que não sabe fazer biscoito, vai fazer as receitas e o biscoito fica uma porcaria. Porque a receita ela não vai te explicar essa mistura de ingredientes como é que vai ficar. E a gente precisa saber para fazer o correto, porque... Primeiro, a farinha de trigo que eu usei vai ser diferente da farinha de trigo que você for usar. A manteiga vai ser também diferente. Se você usar margarina, tem menos água do que a manteiga. A manteiga tem mais água. Então, a plasticidade muda da receita. Você precisa saber minimamente alinhar a receita. Não tem receita padrão, mas tem isso aqui, fica uma maravilha. O principal, foi você que fez. Você sabe o quanto de açúcar tem dentro. Foi barato. Não tem conservante, aditivo, aromatizante e os caneco. Tudo que você colocar ali, você sabe do que está usando. Não usou embalagem desgraçada. E, cara, é infinitamente mais gostoso do que qualquer tipo de biscoito aí, Petrópolis, que você vai comprar na sua vida. Pode fazer recheado, pode botar, inclusive pode fazer um pouquinho mais fino e maior, pode botar uma goiabada no meio, pluft, e rechear com goiabada. Cara, é infinito. Mas o mais importante, se você chegou ao final desse vídeo, é o like que você vai dar nesse vídeo, pelo amor de Deus. O like, curtir e compartilhar com a sua mãe e falar assim: mamãe, faz aquele biscoitinho. Papai, você é um inútil de verdade, né? Finge que você é um cara que faz alguma coisa pra mim. Faz um biscoitinho que o Jean Felipe ensinou. Pô, é super fácil. Só mistura tudo. Em meia hora você fez. Levanta essa bunda gorda dessa cadeira e vai fazer um biscoitinho pra mim. É isso aí. Faça esses biscoitos pros seus filhos. Ah, não quero botar açúcar. Não bota. Coloca outros tipos de açúcares, entendeu? Ao invés de colocar água, coloca suco de maçã. E você vai, ó, modificando os sabores. Aqui eu coloquei açúcar demerara. Pode colocar açúcar mascavo se você quiser. Pode colocar mel. Cara, é infinito, mas você precisa saber fazer essa receita. E, de novo, o mais importante foi você que fez. Fica com meus biscoitos. Beijinho e tchau, tchau.